Antes de fazer a diluição e aplicação de tintas bicomponentes, deve-se fazer a catálise. Essa etapa é muito importante, pois apenas com o catalisador a tinta é capaz de secar totalmente e oferecer as características corretas de resistência. A catálise está indicada na embalagem da tinta e nos informativos técnicos. Ela depende do produto em questão, podendo ser, por exemplo, de 3:1, de 4:1 ou outras. Isso representa a quantidade e o volume que deve ser colocada de tinta e catalisador. Lembrando que, após a catálise, a tinta possui um tempo de aplicação determinado no boletim técnico, pois começará a polimerizar. Para saber a quantidade correta de tinta e catalisador, pode ser utilizada a régua fornecida pela Reveste Sul. Caso a catálise seja de 3:1, deve-se dividir a régua em 4 partes iguais. 3 serão de tinta e uma de catalisador. Por exemplo, se uma parte é representada por 2 centímetros, 3 partes serão 6 centímetros. Sendo assim, a régua será preenchida até os 8 centímetros. 6 centímetros serão de tinta e depois é só completar até os 8 centímetros de catalisador. Se a catálise for de 4:1, a régua deve ser dividida em 5 partes iguais. Uma parte é representada por 2 centímetros e, consequentemente, 4 partes serão 8 centímetros. Deve-se usar primeiro a quantidade de tinta, que é o maior volume, e depois o catalisador. No total, faremos 10 centímetros de tinta catalisada. 8 centímetros serão preenchidos com a tinta e completaremos os 10 centímetros com o catalisador. Caso fique mais fácil, poderá ser usado um becker ou qualquer outro recipiente que seja possível colocar tinta e catalisador. O recipiente não pode ser trocado durante o processo, a não ser que se tenha outro com o mesmo volume, pois as proporções devem ser iguais para a catálise funcionar. Para a catálise de 3:1, deve-se colocar 3 beckers de tinta e 1 becker de catalisador. Já para a catálise de 4:1, serão misturados 4 beckers de tinta e 1 de catalisador. Após misturar a tinta com o catalisador, deve-se agitar bem para garantir que toda a tinta entre em contato com o catalisador, pois se alguma parte não for catalisada, a tinta não irá secar e não terá resistência física e química. Por fim, de acordo com o método de aplicação, a tinta deve ser diluída ou não. Se a tinta deve ser mais fina, o diluente deve ser incorporado aos poucos até que a viscosidade desejada seja atingida. Acompanhe as nossas redes sociais para não perder nenhuma dica.